vai fazer o ponto de mínimo, mesma história. Só que aqui, né, cara, como a gente, olha só, já conhece a natureza da função de terceiro grau, a gente já sabe que se esse é de máximo, o outro é de mínimo. Uhum. Como conhecemos a função de terceiro grau, se esse x igual a menos 1, o x igual a menos 1 meio, tá? É um ponto de máximo, olha só, pois a segunda derivada nesse valor de x deu negativa, significa que o outro, melhor dizendo, ponto é um ponto de mínimo. Uhum. É isso aí. Muito bem. Essa foi eu que fiz. Agora eu queria que você tentasse fazer a B, tá bom? Uhum. Só para eu ver como é que você tá de matemática básica, de Tá. regrinhas de derivado. O caminho é o mesmo, né? Se quiser Uhum. fazer as coisas meio de cabeça. Mas como tu falou que o problema foi explicação na tua prova, eu ia pedir que tu fizesse a B, então, como se tu estivesse fazendo pra prova. Explica o máximo que tu precisar e por aí vai, entendeu? Tá, você quer que eu... Escreva e mande uma foto. Uhum. Tá bom. Pode fazer na tua velocidade, não tem pressa não. Uhum. Veja que a aula de hoje está sendo uns temas assim mais difíceis, bem mais difíceis que a aula passada. Né? Tá. Parece que tu tá entendendo bem eles. Talvez faltava as bases mesmo na aula passada. Uhum. O que caiu nessa prova, você se lembra? Mano, caiu bastante ah, negócio de fatorar limite, assim. Resolver por fatoração. Uhum. Caiu isso. Aí eu tô vendo. Então não caiu derivada? A derivada caiu também. Bastante até. Caiu tudo assim que eu já tinha visto. Tinha sido a primeira prova? É a primeira prova de cálculo assim, intermediária, que tem bastante peso. E-
Terminei aqui. Opa, Manda. manda aí. Uhum. Deixa eu mandar outra. Aí. Ver. Fácil, difícil. Achei de boa. Hum. Tinha errado uma dessa na prova? Não, acho que dessa não. De ponto crítico, acho que eu acertei as questões que caiu na prova. Falta explicação aí, velho. Tipo, sei que você sabe, mas o professor não sabe, né? Quando você vai fazer uma prova, você tem que explicar mais as coisas. Uhum. Mas tá show, parece que é isso mesmo. Então, dessa lista que eu peguei aqui, eu peguei o último arquivo que você me mandou. Qual que tu queres ver lá? Desculpa. Do arquivo que você me mandou um arquivo aí por último. Uhum. Qual questão tu quer ver lá? Deixa eu ver o arquivo. Da lista 11. Isso. Deixa eu ver. Hum, acho que dá pra ver a 5, né? Que é bem grandinho. Vamos ver. Deve ser coisa de economista, né? É. E eu não manjo dessas paradas, eu só sei resolver as contas. Você vai ter que me ajudar na interpretação. Fazer a aqui. Uhum. Após conquistar uma enorme audiência, o mundo digital, uma rede social começou a vender espaços para anúncios em seus sites, os fundadores estabelecendo um modelo que ajusta os preços conforme a demanda do anunciante. Esse modelo é dado por uma funçãozinha de segundo grau. Já está num formatinho bom para custo, lucro, né? Que a gente tem ali o valor que seria, depende se o K é positivo ou negativo, né? Uhum. Acredito que se está falando de preço ali deve ser positivo o K. Uhum. E aí tu tem um valor que seria, vamos dizer assim, o valor mínimo, né? Que seria justamente quando o X é A, né? Daí vai ser Uhum. zero. Esse seria o valor mínimo. Preço em reais, quantidade média de anúncios publicados, K e A constantes. O modelo é válido apenas para X entre 0 e A. Uhum. Justamente porque não pode dar zero, né? Uhum. Porque se der zero, tu tá fazendo as coisas de graça lá pra galera. Exato. E ninguém trabalha de graça hoje em dia, velho. Isso é loucura. Para determinar os valores das constantes KA, os analistas das empresas publicaram gratuitamente os anúncios por uma semana. Uou. Em seguida, praticaram diferentes preços, publicaram diferentes quantidades de anúncios cada hora e obtiveram os seguintes dados. Tá aí os dados. Determine as constantes K e A. E aí? Com esses dados que ele nos informou, e com essa equação, e sabendo que, né, os Então, tens ideia? Tens ideia? dá pra montar um sistema, né? Tipo, Opa, isso mesmo, jogando os valores você monta o sistema. só Tem que vai como ser um fazer? sistema chato de fazer, né? Que vai ser com equação Nada. de segundo. Sai na hora, velho. Ó, vou fazer a primeira aqui, só pra tu perceber que é fácil. K. Bem, quem que é esse negócio, né? Bem, eu não vou colocar P não, vou colocar já qual é o preço, né? 9. É. Primeiro. Igual a K. Uhum. Também tem o gratuito, que é igual a zero, né? O Né, preço. tem, mas a gente não precisa usar. Tá. Não vamos usar na realidade. Ou até poderia, mas vamos ignorar por hora. Beleza. Ao quadrado, né? Só que, pô, aqui você não precisa fazer o chuveirinho. Quer dizer, não precisa fazer o quadrado aqui, é que sairia pro chuveirinho. Você faz a raiz dos dois lados, sacou? Hum. Então vai ficar 3 igual a raiz de K, x menos 6. E eu fiz besteira até, porque não é x menos 6, é x menos A, né? E o A eu não sei e o x é 6. 16, isso.
Tudo bem, então tu já tem aqui um sisteminha. Agora, Uhum. precisaria da outra equação. Daí você que sabe, você quer tentar ali usando a primeira, talvez ajude, né? Porque ter um zero do outro lado às vezes é conveniente. Mais fácil. Então vai lá, tenta encontrar os valores. Tá. Hum. Tu vai ter prova essa semana, cara? Essa semana não, agora que acabou as provas intermediárias, eu vou ficar um tempo sem ter provas. As provas finais só vai Ah, ser em junho. tá. É que eu falei com seu pai, ele marcou uns horários meio estranhos. Depois que a gente terminar essa aí, eu quero marcar os horários aqui contigo, beleza? Ah, beleza. É porque, pô, vou saber se tua agenda muda ou não, né? Então é melhor marcar direto contigo. Uhum. E aí, conseguiu usando a primeira ali? Ah, eu acho que eu achei o K, só que eu tô tendo dificuldade só em achar o A agora. Bem, supostamente é você pegar, por exemplo, nessa minha equação aqui e jogar o K ali, né? É, só que eu tô achando estranho que tá dando zero pra mim o A. Eu não sei se eu tô fazendo certo. O A tá dando zero. É.
Qual que é o seu K? Meu K deu 1/4. Um Um sobre, quarto? 1/4. Vai para lá 6. 6 igual a 6 menos A. O A teria que ser zero nessa tua lógica aí. É, Bem, será que não é zero? Pode ser que seja zero. mas Vou fazer, mas eu vou fazer com o seu outro dado lá, tá bom? tá bom. Então, supostamente aqui no outro, se a gente está colocando as coisas no lugar certo, aqui é 8, né? Uhum. E. Não, o preço é 4. Porra. E o outro aqui é 8. Errei 3 vezes a mesma coisa, tá louco? Uhum. Bem, olha só, essas duas equações juntas aqui, a gente já poderia encontrar o valor do A, sabe como? Hum. Dividindo elas. Porque a gente vai poder cortar aqui. Então, vamos encontrar esse A primeiro, já que tu encontrou o K primeiro e deu outra coisa. Uhum. É. 6 menos A, 8 menos A. Agora a gente faz a multiplicação cruzada, certo? Aham. Daí vai ficar 3, 8 menos A, vezes aqui 4, 6 menos A. 3 vezes 8, 24, menos 3A, igual a 24, menos 4A. Olha só o 24 aparecendo de novo. Daí, né, meu velho, ficou de fato A igual a zero. O nosso A é zero, não tem jeito, tá bom? Tá. Qual que é o significado disso, né, velho? Porque isso é meio estranho, pra falar a verdade. Já que o valor do x tem que estar entre 0 e 0. Como assim, né? Hum. Se o nosso A é zero, né? Tá meio estranho isso, não concorda comigo? Sim. Que coisa, velho. Não tô entendendo isso aqui, cara. Tu tinha feito utilizando o primeiro dado, né? Uhum. Tá esquisitão, mas vamos. Mas foi o que a gente chegou, né? Não sei É. se o professor errou alguma coisa na hora de digitar. Vamos ver a C. Pera, a B. Meu, que viagem, velho. Será que a gente tá interpretando errado, cara? Será que a gente não tá interpretando isso aí errado? Deixa eu ver. Mano, eu acho que. Hum. Ah, sabe o que pode ser? Nossa, se for isso. Que? Se for isso, é triste. Isso que eu fiz aqui, da raiz dos dois lados. Hum. Parece muito óbvio, né? Uhum. Mas quem disse que vai dar 3? Ah, Pode pode dar dar menos menos 3. 3. Nossa senhora. Daí é ruim demais. Daí é muito ruim, né? Muito ruim. É. Mas tá, já que deu esse problemão, eu vou fazer pro primeiro caso ali, na semana 0, o preço do anúncio, né? Na semana 0, quantidade de anúncio publicado por hora, 12, preço 0. Preço é 0. Vou fazer de outra cor aqui. 0 igual a K. 12, né? 12 Uhum. menos A. Aqui tu não pode cortar de qualquer jeito. Só que se a gente fizer a raiz dos dois lados, né? Por exemplo, esse negócio sumir, a gente vai ficar aqui 0 igual a mais ou menos, né? A raiz de K por 12 menos A, entendeu? Uhum. Então tem essa situação do mais e do menos, né, cara? Daí é ruim, é ruim. Mas olha só, independente de se for mais ou menos, esse cara vai para lá dividindo, porque ele é um número, né? Uhum. Então tu vai ficar com 0 igual a 12 menos A. Então o A na realidade é 12, velho. Beleza? Beleza. Ah, Beleza. pronto. Então agora que o A é 12, né? Você pode vir aqui na fórmula que eu fiz antes. De novo, né? A gente agora com esse A aqui mais coerente,
A gente provavelmente vai ter que usar menos, mas a ideia é avaliar as duas situações. Eu acho que a gente tem que usar menos, porque fazendo lá na outra conta deu aquele problema, né? Considerando o mais. Mas se o A é 12, né? Vamos considerar menos aqui primeiro. Seis menos 12. Vai ficar 6 ao quadrado, 36. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos 3 igual a raiz de K por 36, certo? Isso. Então, se eu passar o 36 dividindo, eu vou ter raiz de K igual a mais ou menos 1 sobre 12. Que porcaria! Ficou uns numerosão feio, né? Bem, agora a hora que eu levo ao quadrado, né? O problema do mais ou menos desaparece, né? É. Beleza? Cai esse carinha aí. Show de bola? Beleza. Então, aí. Agora a gente pode ir para B. Vamos para B aqui. Então, que esquisito é que no gabarito A é igual a 12, só que K é igual a 1/4 mesmo. Posso ter errado alguma coisa aqui no caminho. 12, 0. Daí eu fiz a raiz. Daí eu joguei o carinha para fora. Eu achei que A é 12. Tu disse que o A é 12? Aham. Tá. E agora eu peguei esse 12 e joguei no lugar do A. 6 menos 12 é menos 6, ao quadrado 36. E 36 dividido por 12, por 3 é 12. E isso é a raiz de K. Então, o K vai ter que ser ao quadrado dessa parada aí. Né? Sim. Então, o K é 1 sobre 144. Tu falou que o K é quanto? 1/4 do meu gabarito. 1 sobre 4? Estranho. Só se não for 3 aqui. Só se for outro valor, tipo 9. É. E era 9, né? Deixa eu fazer isso. Deixa eu fazer 9. Olha só a minha burrice também, né, velho? Eu fiz a raiz aqui e esqueci de tirar o quadrado aqui. Meu Deus do céu. Aí complica. Aqui é 9, tô viajando. Tudo 9 aqui, tá? Ó, você fazendo sem, ainda com 9 vai ficar 1/4 igual a K. Percebeu por que é 9, né? Porque eu coloquei 3 de burro. Simplesmente isso. Esse K também, ele não tem a raiz, né? Não tá Só com só sobre raiz. o valor. Certo? Certo. Nossa. Agora dá um 4. Agora sim. Agora sim. Beleza. E a nossa próxima.
Hum, Receita média. Ei, você sabe a forma da receita média? Eu, velho. É preço vezes a quantidade. Então é tipo X vezes PX. Isso. Daí eu tô fazendo Vai ficar um aqui. negócio ao quadrado, né? Vai ficar um negócio ao quadrado. Isso é Uhum. normal, porque tem que ter ali o ponto de máximo, o mínimo. Vou no banheiro e já volto. Uhum. Tá bom. Quando tiver a função. Só que a função receita média é uma Hum. média. Eu acho que tem uma função especial para isso, tem a ver com o que Hum. tu falou, mas. Eu achei aqui a receita, daí eu fiz aqui. Bateu com a resposta do gabarito? É, bateu daí. É fazer X vezes o PX que a gente achou no problema mesmo. Ah, Só que daí, perfeito. tipo, eu fiz o x menos 12 ao quadrado, eu fiz a resolução lá, que vai dar, tipo, x ao quadrado menos 24x mais 144. Eu fiz esse valor vezes um quarto, eu fatorei o que dava. Depois eu fiz vezes x, daí vai dar uma função de terceiro grau mesmo. Acontece. Veja que não tem grandes problemas isso, porque como a gente está limitado ali, os valores de x serem menores que o a, então tu vai estar tipo entre um daquelas partes redondas só. Sacou? Uhum. Isso Então tá aqui. bom. Ah, Daí vamos. ele pede para achar a receita média da semana um e da semana 2. Aí é só trocar por x, que tinha, que daí é a calculadora. Joga aí. Tu usa aquelas calculadoras especiais? É, científicos. Tem que usar calculadora científica na prova. Não a gráfica, né? A científica. Essa é que é a única calculadora que não faz gráfico só. É o que eles pedem. Então na semana um vai dar 54. E na semana 2.
que você acha que você vai ter a sua prova? Prova que você resolveu recentemente. Eu acho que no máximo até sexta. Daí eu já. Sexta. É. Pô, então seria legal, por exemplo, tipo no sábado que vem, a gente Uhum. fazer 2 horas de aula, das aulas que teu pai já fechou comigo, a gente faz 2 horas de aula para fazer a prova inteira, sacou? Sim. Seria top. Mas aí vai ter que pegar uma aula pra fazer a prova inteira mesmo. É. É grande a prova? Foram cinco questões com até item C, assim. Caraca. Se teu professor aí gosta de uns negócios grandão aí, os enunciados são longos. Então, ó, a primeira semana foi 54, na segunda foi 32. Entendi. Então a gente pode continuar, né? Vamos lá. Isso. Tem um gabarito aqui. Bem, essa lista tá feita. Então é só Uhum. isso. Show. Vamos dar uma voltada àquelas outras coisas. Na nossa primeira lista. Qual o assunto você achou mais. Você sentiu mais dificuldade na hora da prova? Deixa eu pensar. Eu acho que eu senti bastante dificuldade em ter que faturar. Ter problema de faturação bem difícil, assim, De de limite? algum, de alguns limites. Como a gente tem pouco tempo, eu quero te mostrar uma coisa aqui, então. Uhum. Se liga, a gente vai ver aqui umas resoluções de limites na minha apostila. Eu já te mandei ela, eu acho, ela é muito boa. Essa já me mandou. Pois é. Lá na parte de limites, Hum. ele começa explicando que você, primeiro, não precisa fazer a resolução do limite sempre. Como assim, professor? Você só vai fazer a resolução de limite quando aparecer um desses 7 casos aqui, tá bom? Uhum. Se você jogar os valores na sua função, o valor que ele pede ali no limite, né? E aparecer um desses 7 casos, daí que você tem que se preocupar com fatoração, com alguma técnica algébrica para resolver. Bem, por exemplo, se a gente jogar o 8 nesse limite, não vai dar problema nenhum. Então ele foi fazendo as continhas e pronto. Como se fosse uma conta normal de tu jogar um valor no X e receber um valor, né? Put, Uhum. output. Agora, aqui nessa outra, aqui surgiu o problema que tu tá falando, fatoração. Ó, eu acho que a gente nem chegou a ver limite na última aula, né? Hum. A gente devia ter feito mais aula antes da tua prova. Ela foi quando? Foi que dia da semana? Minha prova? Ela foi nessa segunda agora. Então não teve tempo mesmo. Uhum. Que pena. Anyway, agora vai ter. Então o negócio é o seguinte. Nessa situação, cara, quando tu tem uma indeterminação, eu gosto de dizer que a gente tem que cortar. A gente corta a indeterminação. Na realidade, quando aparece o 0/0, você está escondendo a resposta certa. A resposta verdadeira está escondida por trás dessa indeterminação. Uhum. Como é que a gente faz isso? Cortando a indeterminação. E sempre corta? Sempre corta. Por quê? Porque se zerou em cima e embaixo, é porque o -3 é uma raiz. E quando a gente tem uma raiz é algo que zera a raiz, significa que existe um fator, um pedaço da conta que quando fatorado, aquele pedaço é o que zera. Então a gente consegue cortar, porque se zerou em cima e embaixo, é raiz em cima e embaixo, então corta em cima e embaixo. Veja, aqui, então, se zerou em cima e embaixo, né, significa que esse polinômio aqui de segundo grau pode ser fatorado numa coisa que com certeza vai ser igual de baixo, pedaço. Uhum. Então como é que a gente faz? Resolve a Bhaskara aqui. Né? Resolvendo a Bhaskara ali, a gente vai encontrar duas raízes. Né? Quais dois números que? Multiplicados dão -6 e somados dão -1. Concorda comigo que é o -3 -3. e o 2, né? Uhum. Bem, veja que o -3 você já sabia que era a raiz. Porque você Uhum. jogou e deu 0, sacou? Então é muito rápido, muito fácil de tu pegar isso. É só tu pensar, porra, qual número -3 vezes -3 é 2? Qual número vezes -3 é 6? É -6. É o 2. Né? Então a outra raiz é o 2.
Por isso, quando a gente reescreve o polinômio, é sempre x menos a raiz, vezes x menos a outra raiz. Por isso que ficou desse jeito aqui. Uhum. Esse cara ficou desse jeito. E ficando desse jeito, a gente pode cortar em cima e embaixo. E sempre corta. Sempre corta. Uhum. Acabou a indeterminação, sacou? Tá. Então, esse tipo de indeterminação é o mais fácil que tem, cara. Infelizmente, tenho que dizer isso pra você. Se for cair de novo o limite aí no teu exame ou em outra prova em algum momento, né? Aparece bastante limite de novo quando você faz aplicações de derivadas. Tem essas outras técnicas aqui, por exemplo, a técnica do conjugado. Então, todas essas técnicas eu acho que seria legal a gente treinar durante a semana, beleza? Uhum. Essa Muito técnica eu bem. já Eu vi. só quero, então, fazer um outro limite aqui nesses últimos minutinhos para treinar essa parada aí de cortar. Tá bom? Você já sacou a ideia, né? Eu vou até, copiar aqui para você, mandar para ti no Zap, só esse pedaço aqui, para não ter muita poluição visual. E agora eu vou abrir aqui. Vou deixar aqui também. E agora eu vou pôr o seguinte limite para você resolver. Esse aí. E aí? Já sabe o que tem que fazer na parte de cima, né? Tem que fazer Bhaskaras pra tentar achar as raízes em cima e depois a gente vai fatorar. Show. Bem, então você não precisa fazer Bhaskara, você pode usar a técnica que eu falei, some-produto. Primeiro, tem determinação? Você nem sabe se tem determinação ainda. Joga o 2 nos x e verifica se vai aparecer alguma indeterminação. Vai ficar, já vai dar zero embaixo, então vai ter Mas indeterminação. não, zero embaixo não é indeterminação ainda. Veja os casos indeterminados. Só vai ser indeterminação se for 0 sobre 0, tá bom? No cálculo diferencial, você pode ter divisão por zero. A resposta seria infinito. Isso não é uma indeterminação. Limite para infinito não é um problema. Sabia? O problema é tu ter infinito dividido por infinito. Isso sim. Tá. Vai dar 10 em cima também, menos 10, então vai dar 0 sobre 0 mesmo. Isso. Então, muito bem. Você percebeu que deu zero. Se deu zero, estamos falando de raízes. São raízes, dá para cortar. Agora você tem que fatorar o cara de cima. E uma das raízes você já sabe, é o 2. Então, se uma das raízes é o 2, qual que é a outra raiz? Técnica de some produto. O que é o C dessa equação de segundo grau aí? O C é o 6. Isso, e a técnica de some produto nos diz que as duas raízes multiplicadas dão o C. Então vai ser 2 vezes x dividido igual a 6. Então a outra raiz vai ser 3. Essa aí foi uma forma meio lenta de lembrar da tabuada do 2, mas beleza. 2 vezes 3, 6, perfeito. Então são as duas raízes. Agora você pode escrever a parte de cima fatorada e tentar cortar e chegar na resposta. Vai ficar x menos 2 e vezes x menos 3. Daí vai Isso, x menos 2 embaixo, corta. Uhum. Chega na resposta aí, por favor. Que é x, que vai ser igual a menos 1. Que vai ser igual a menos 1. Não. Não vai ser x, não vai ser limite sei, de x menos 3? Daí vai. Ah, é verdade, isso mesmo. É verdade. Daí Vai vai. sobrar só o x menos 3, você joga o 2 menos 1. Boa, garoto. Aí, ó, já conseguiu fazer o problema, hein? Na prova, provavelmente era igualzinho a isso, cara. Sad boys. Bem, velho. Gostei. Deu pra ver que você tá debulhando hoje 1000 vezes melhor que a aula passada. E é isso. Vou te mandar os meus horários pra tu escolher os melhores horários pra ti durante a semana. Aí tu e fala o que tu quer e a gente faz, beleza? Tá bom. Então tá bom. Abraço, valeu. Abraço.